Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro O que vem na caixa, eu vou mostrar para vocês o que vem nessa caixa grandona, que é a Big Box Special Edition do jogo Alhambra. Ao contrário do que muitos podem pensar, aqui não vem o jogo Alhambra, e sim jogos da família Alhambra. Lembrando que o designer é o Dirk Henn, acho que é assim que pronuncia o nome, e ele foi publicado somente lá fora pela Queen Games. Então, pessoal, como eu falei, esta caixa vem jogos da família do Alhambra, que são Granada, Alhambra Dice Game, Gardens of the Alhambra e o Alhambra Card Game. Uma caixa bem grandinha. Olha só, no verso ele fala 4 jogos independentes do universo do Alhambra, mostra componentes de cada um dos 4 jogos e aquelas informações relevantes que eu sempre gosto de passar para vocês. Só que, neste caso, nós temos um diferencial, porque essas informações não é de um jogo específico, mas dos jogos que vêm na caixa. Então, jogos para 2 a 6 pessoas. Creio que o Gardens of the Alhambra não cabem 6 pessoas, acho que são 4. E para 8 anos ou mais, a idade recomendada, e são jogos que duram em média entre 45 e 60 minutos. Então, vamos lá abrir a caixa do jogo. Retirando o plástico da caixa. Só lembrando para vocês, eu não joguei esses jogos e conheço muito pouco deles. Olha só a tampa, é uma caixa bem grande, ela não é tão molenga, mas também não é tão rígida, e é aquele padrão da Queen Games que tem aqui dentro, branco. Aqui a gente já começa com uma série de tiles, que eu não sei de qual dos jogos pertence, pode ser do Granada, provavelmente deve ser, olha só, já mostro para vocês um paintboard que eu tirei, parte do que vai ser a pontuação, e aqui também aquele esquema de pontuação bem parecido com Alhambra, provavelmente em 3 fases, né? Em 3 rodadas, não sei se era. Olha só, a qualidade muito boa. E vamos levantar essa primeira folha aqui. E como vocês podem ver, já só de levantar já está saindo. Olha só os tiles. A gramatura deles. A gramatura é muito boa. Olha só, tem um desenho, pontuação, o tipo dele. Aqui, olha que interessante, ele é frente e verso. Aqui ele já está mostrando qual o verso dele, amarelo, e aqui ele mostra que é o azul. Então, a gente tem alguns tiles, vermelho e roxo. Continuando aqui, eu vou retirar somente alguns para mostrar para vocês, tá, pessoal? Isso aqui pode ser que seja de pontuação. Esse outro tile aqui tem a marcação de cor aqui. Será que é a cor do jogador? Tá. Essa é a primeira folha, né? A primeira folha de paintboard. Olha só, já levantei aqui, já caíram mais esses 2 tiles. Olha, eles são diferentes, são tipos de construções diferentes. Então, vamos levantar essa primeira folha aqui. Opa! Tem mais partes aqui atrás. E aqui está falando que é a 1 de 4 páginas. Aqui provavelmente são ajudas dos jogadores, mas na verdade eu achei que viriam várias, é porque esse jogo é multidioma e estão em outras línguas. Olha só, essa para mostrar para vocês. Então, esse aqui foi o primeiro paintboard, vários tiles, e estou tentando tirar, e como vocês podem ver, eles estão saindo muito facilmente. Vou pegar pelas bordas aqui. Este aqui, no caso, é a terceira folha de paintboard, né? Aquela lá tinha frente e verso. Olha só, já saindo fácil. Esse aqui, creio que este jogo, olha que diferente, as peças elas são conectadas. Olha, são tiles maiores, frente e o verso deles. O verso desses outros aqui, ó, com números e orientações. Esses aqui devem ser os componentes do Gardens of the Alhambra.
que é um jogo de colocação de tile, né? E controle de área. Vamos abrir aqui para tentar mostrar melhor. E esse paintboard, confesso para vocês, achei bem diferente, porque ele mescla no desenho peças grandes, olha os canteiros de flores aqui e caminhos, com peças menores que devem ser as cores dos jogadores ou algo do tipo, né? Como eu falei, não conheço muito bem o jogo. Então, a gente tem essa folha aqui com vários. Pode ver que só de mexer eles já estão caindo. Gramatura é a mesma gramatura que eu mostrei para vocês do outro jogo, desculpa, paintboard, que provavelmente é do outro jogo. Chutaria que era do Granada. Aqui, esses tiles diferentes, esses caminhozinhos pequenos, que acabou ficando com reflexo. Já viro para vocês e mostro. E temos também essas outras peças aqui, que só vendo no manual que eu vou saber para que serve. Olha só o verso delas. As moedas, né? As cores de moedas, que é bem constante no jogo Alhambra, né? Um diferencial dele, que parece que ele monta. Deve ser do card game, não faço muita ideia. Mas ele tem as cores e além das cores, interessante, ele tem os símbolos também, tá vendo? Aqui é como se fosse um meeple, que é como se fosse um quadrado, um círculo e uma imagem diferente. Então, esse aqui, opa, vai ser até difícil tirar isso daqui, ó, porque como vocês podem ver, só de levantar eles já desmontam e caem bastante tiles. Continuando, uma coisa que eu acho muito legal nas Big Boxes da Queen Games, que elas sempre vêm com esse encarte aqui, é uma folha de papel, ela não é tão, vamos dizer assim, ela é um papel, mas a gramatura dela é bem boa, ela não é muito molenga. E ele sempre vem, isso que eu acho bem interessante, que é como você guardar os componentes do jogo. E acho que esse insert dessa forma, inclusive, facilita o setup. Então, a frente dele e o verso, só as pedras mesmo. Aqui a gente já começa com o manual do jogo. Então, a gente tem o manual em alemão, temos um manual em francês e temos este manual que é o em inglês. Vou mostrar para vocês. Formato livreto, ele é um pouquinho, tem várias páginas porque ele vai explicar os 4 jogos. A qualidade dele é boa. Ele já começa explicando o Granada, falando de componentes, objetivo do jogo, setup, sequência de jogo dele. Continua a sequência de jogo, pontuação. Final do jogo aqui, regras especiais para 2 jogadores e a pontuação simplificada. Então a gente tem 9 páginas desse primeiro jogo. Apesar de ter várias páginas, parece que tem exemplos e não são jogos complexos, são jogos mais família. Aqui a gente tem o Granada. Esse primeiro era do Granada. E esse segundo, olha que interessante, parece que é jogando o Alhambra mais o Granada. E aqui ele assume que você tem o Alhambra para poder jogar com ele. Então, assim, é um crossover entre os 2 jogos. Que, provavelmente, ele não vem na caixa. Então, você precisaria do Alhambra para jogar ele. Mas eu não tenho certeza, porque ainda não li. Pode ser que venham os componentes que sejam necessários para jogar. Aqui a gente tem parte do Dice Games, os componentes, setup, a sequência de jogo. A gente tem as ações que você pode fazer, final do jogo, variações do jogo. É bastante conteúdo, porque 4 jogos e como vocês podem ver, variações dos jogos inclusivos. Ó. Regras especiais para 2 jogadores, casos especiais. Aqui do Gardens of Alhambra, acertei os tiles lá, eram realmente desse jogo. Setup, a gente começa na 20 e a explicação vai até a 23, ou seja, são 3 páginas.
E por fim aqui temos o card game, que deve ser vamos dizer assim, é uma ação, é o jogo Alhambra com regras modificadas para funcionar com o card game, e tem aquele componente que eu mostrei para vocês que forma esse mini tabuleirinho. Começa na 24ª página e ele acaba na 27ª página. Então, este foi o manual. Continuando, temos uma sacolinha aqui, olha só, veio um pouquinho amassada, mas perfeito estado. Sacolinha, provavelmente para colocar e sortear os tiles. Aqui a gente tem nessa embalagem plástica, aqui, olha só, devem ser extras ou mini expansões, talvez, algum componente extra do jogo, olha só, também, como mostrado nos outros componentes. Vamos ver se vai sair, ó. Sai tranquilo, inclusive só de mexer já caiu ali. Então, esses são os componentes que vêm aqui, deve ser para o Dice Game. Temos agora a divisão em duas partes, que são tabuleiros. Vamos abrir este primeiro tabuleiro aqui. Este aqui é o tabuleiro, não tem nome aqui, mas me parece que é o do Granada. Vamos mostrar o verso dele. Olha só, ele tem dois lados diferentes, mas eu não consigo precisar para vocês se tem diferença nos lados que vão ser utilizados no jogo. Então, esse aqui é o primeiro tabuleiro, mostrar só uma parte dele aqui, ó. Ele é bem acabado, mesmo tem um acabamento bem bom, ó. Tá. Esse aqui fica melhor para ver. O acabamento dele é bem bom e a arte também é bem bonita. Vamos aos próximos tabuleiros. Esse aqui deve ser do Gardens. Ele é pequeno, menorzinho, mas ele é em 6 partes. Colocação de tile. Tem uma coisa aqui que parece ser a orientação de colocação dos tiles e contagem de pontos de vitória. Aqui a gente tem, creio que seja o último tabuleiro de jogo, que é justamente o tabuleiro do Alhambra Dice Game. Vou mostrar a lateral assim, porque ele cabe todo na tela. Olha só o lugar, as trilhas dos dados, as cores dos dados e as trilhas dele. E aqui parte de pontuação ao redor, e aqui deve ter alguma função no jogo. Os tiles, o desenho está assim. O verso dele deve ser, inclusive, pode ser que seja uma variante, porque aqui, ó, tá vendo? A gente tem essas trilhas que a gente não tem no outro lado desse tabuleiro. Esse é um tabuleiro menor. Agora vamos passar para os outros componentes. Olha só. Aqui a gente tem aquele copo em couro, acabamento bem legal. Só uma curiosidade, eu tenho Stone Age, o meu foi aquela versão que não veio, com copo em couro também. Olha só esse copo muito bem acabado, qualidade muito boa. Temos aqui vários componentes em madeira. Vou tentar mostrar um para vocês. Olha aqui, na verde a gente tem esses, vamos dizer assim, esses meio que cilindros assim, do jogador, de cores, né? Pode ser que não sejam dos jogadores. Aqui a gente tem aqueles clássicos marcadores que normalmente se usa para pontos de vitória. Qualidade de Queen Games. Os componentes de madeira de muito boa qualidade, bem recortados, parecem bem pintados também, olha só o branco. Além disso, nós temos mais outros marcadores. Esses aqui, sim, se comparados com aqueles outros que eu mostrei, parecem os que vão na pontuação, nas trilhas de pontuação, que eles são maiores. Vocês podem ver, mesma qualidade dos outros que eu mostrei para vocês. Tendo os componentes em madeira, a gente tem estas torres, em 4 cores, provavelmente, para os 4 jogadores. Continuando, a gente tem estas outras peças aqui.
As peças são em madeira, eu achei que essa seria em plástico, mas provavelmente para você pregar e ter as cores dos jogadores. E olha só, aqui vem os adesivos. Na Alhambra, acho que essa era a fonte em madeira, para que fosse pregado, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, provável que seja um para cada jogador. Prosseguindo, que eu já mostrei para vocês, que são os adesivos. Opa, não quer sair. Os adesivos. Temos aqui os dados. Os dados são em relevo. Vou mostrar isso para vocês. Branco. Ele não parece ser ele parece ser resina, creio que seja isso. A gente tem um dado preto aqui também, ó, ele é pintado, mas com relevo, ou seja, as cores não devem sair facilmente, então a gente tem estes dados aqui, componentes do Dice Game. Os últimos componentes dos jogos são as cartas, vamos pegar essas cartas aqui, que creio que sejam as cartas do Alhambra The Card Game. A questão do tamanho das cartas, o material que eu achei na internet disponível fala que o tamanho delas é o Quimera. E este tamanho é o tamanho que é o 57 por 89, se não me engano. Exatamente, 57,5 por 89. Então, essas são as cartas do card game, o verso delas. E aqui nós temos os tipos de construções. A gente tem o nome com a cor, várias construções. Aqui a cor simboliza o preço que você vai pagar por ela e o preço não, desculpa, a cor de carta, né? O tipo de moeda que você vai utilizar e aqui embaixo a gente tem o preço. Então temos vários tipos de cartas diferentes. Então, estas cartas foram as cartas do card game, que são as cartas das construções. Aqui nós temos mais cartas, são as cartas de dinheiro. Nós temos o tipo de dinheiro, que ele é simbolizado aqui por essa marcação, para não ser somente a cor. E a gente tem a moeda e o valor da moeda. Então, essas valem 5, as primeiras valiam 6, o verso delas. Vamos comparar aqui com o verso das cartas de construção. Olha só, são diferentes. Então a gente tem várias cartas em moedas, cada um tem um símbolo diferente aqui e este símbolo que representa também a moeda. Caso seja difícil ou seja difícil as pessoas identificarem as cores, né? No caso das pessoas que não conseguem identificar determinados tipos de cores ou tonalidades próximas. A gente tem cartas que são diferentes, mas tem o mesmo verso do dinheiro, A e B. A qualidade da carta é boa, ó, não é uma carta molenga, e ela é branca e tem os cantos arredondados. Branca não, a borda dela é branca, né? Porque a borda preta, se não me engano, ela com o tempo ela vai perdendo a cor. Essas são bordas brancas. A gente tem mais dinheiro. Essas aqui são no valor 1. Tem o valor 9 também, verde. Essa laranja. E também A e B. O verso deles, olha só, o verso é diferente. Então, provavelmente, existem cartas que são para determinado jogo e cartas para outro. No caso, o card game e o granada. Essas cartas no valor 1. E no valor 4. A gente tem o último lote de cartas
também mesma qualidade das cartas. Essa aqui é o fundo mais claro. Cartas valores as azuis. Temos as amarelas. E temos a última carta, que é a verde. Se o tamanho na internet estiver correto, então o tamanho é Quimera, que é o 57 por 89, e no Granada são 110 cartas. E para o card game são 164 cartas, correto? Então, deve ser isso mesmo. Aí aqui a gente tem também o insert do jogo, como eu mostrei para vocês, num papel que vem no jogo, no encarte, ele fala como guardar tudo certinho no tabuleiro, no insert. Espero que as cartas caibam com o sleeve, mas pelo espaço que a gente tem aqui, parece que vão caber mesmo. A qualidade do insert, ele é bem boa, achei, não parece ser um insert molengo, ele fica bem firme na caixa. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro O que vem na caixa do Alhambra Big Box Special Edition. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram ou tiverem qualquer crítica ou sugestão, só postar aí embaixo. E se gostaram do vídeo, dê um joinha e se inscreva no canal para continuar vendo os nossos vídeos. Beleza? Falou, galera. Abraço. Fui!